Salve, salve, queridos alunos do curso de Mestre de Obra do Grau Profissionalizante. Aqui é o instrutor Baltazar Lucena e hoje a gente vai ter aí a continuidade da aula 03 do curso de Mestre de Obra, do curso de AutoCAD para os Mestres de Obra, tá? Hoje a gente vai ver a segunda barra de ferramentas, né? Move, Copy, Mirror, Rotate, Trim, Extend, Erase, Explode, Fillet, Arrow, Scale e Stretch. Essas ferramentas que eu falei, juntamente com Align, Polyline, Circle, Arco, Retângulo, Ellipse e a ferramenta de preenchimento, né, elas basicamente formam toda a base para fazer qualquer projeto, tá? E hoje a gente vai ver aí mais algumas ferramentas fundamentais para que todo e qualquer tipo de projeto ele seja feito, tá? Eu vou utilizar como base aqui os nossos desenhos da última aula, tá? Na aula 4 a gente vai ver aí a utilização e não a configuração das ferramentas de dimensão, escala e de texto, tá? Para a gente finalizar, para a gente iniciar um projeto. Depois que a gente finalizar o projeto, aí sim a gente parte para a parte de configurações dessa parte de textos, porque aí sim vai fazer jus para na hora que a gente estiver fazendo as nossas cotas, tá bom? E hoje a gente termina as ferramentas básicas para qualquer tipo de projeto, porque dentro delas, a primeira ferramenta que a gente vai utilizar é a ferramenta Move, tá? A gente pode digitar M-O-V, M-O-V-E no teclado, tá? E ele automaticamente aparece aí o Move, tá? Aperto o ESC, vou sair daqui. A gente tem a segunda forma de pegar essa ferramenta é por ela mesmo. Clica aqui no Move, tá? Ela vai pedir para selecionar o objeto, ou então você pega o próprio objeto, seleciona e vai lá e aperta em Move, tá? Ele vai pedir para especificar um ponto de base para a gente fazer a movimentação. Dependendo do local que você queira fazer o seu movimento, você clica na base, você clica no centro, você clica em alguma extremidade e depois é só movimentar o seu objeto, tá? Lembrando que essa ferramenta ela só faz mover o objeto, ela não mexe com nada de nenhum padrão do objeto, tá bom? E lembrando também que essa ferramenta ela é diferente da ferramenta Pan, que é a mãozinha que vai mover toda a tela, tá bom? Lembrando também que se você ligar o ortogonal, ela só vai para as linhas X e Y sem fazer diagonal. O orto de ligado, ela faz qualquer ângulo, tá? Então, inicialmente nós estávamos aqui, nós vamos colocar para cá, tá? Então notem que a gente já modificou de local a nossa elipse, tá? A segunda ferramenta é a ferramenta Rotate. Ferramenta Rotate, assim como o Move, ela vai fazer qualquer tipo de movimentação, porém com o orto ligado, ela só vai fazer os ângulos elementares 0, 90, 180, 270 graus, tá? Com o orto desligado, ela vai fazer todo e qualquer tipo de angulação, até porque você pode querer uma angulação diferente, tá? Então, existem dois métodos de você delimitar esse ângulo. Você clica no objeto, tá? Aperta Rotate, ele vai pedir para especificar um ponto base, tá? Então, ó, a gente vem aqui, clica no ponto base, ó, tá vendo? Aí ele pede especificar o ângulo de rotação. Ou você vem aqui, ó, rotaciona ele a forma livre. Se você tiver com o orto ligado, como eu falei, ele só vai rotacionar, ó, a base dos ângulos elementares 180, 270,
0,90 graus, tá? Ou então, se você tiver com o orto desligado, ele vai pedir um ângulo de rotação e você pega, faz qualquer ângulo, sei lá, 25 graus. Digita 25, dá Enter e ele automaticamente, notem que ele fez uma rotação deste ponto aqui inicial para 25 graus de inclinação, tá bom? Depois dessa ferramenta Rotate, a gente tem a ferramenta Trim. Deixa eu puxar aqui no Pan, como eu tinha falado em aulas passadas, o Pan ou pelo stretch do mouse, ou você digita Pan, né? P-A-N, ferramenta Pan, dá Enter, que ela faz o mesmo efeito, ó. Ela move a tela e não o objeto, tá bom? Então a gente vem aqui, ó, Trim e Extend. A ferramenta Trim ela é uma ferramenta de cortes e a ferramenta de Extend é uma ferramenta de extensão. Como é que a gente faz a ferramenta Trim e a ferramenta Extend se valer dos nossos desenhos? A ferramenta Trim, ela vai cortar as linhas. Ela é uma ferramenta de corte entre linhas, tá bom? A gente vai aqui, ó, aperta o Trim, então ele já está selecionado. Existem duas maneiras de você selecionar o Trim. Ou você seleciona o objeto que você quer dar o Trim, dá um Enter e seleciona a parte do objeto Trim que você quer fazer, tá? Porque ela é uma linha de interseção. Então, tudo que você for cortar em cima dessa linha Trim, ela vai te pedir qual objeto você quer selecionar, tá bom? Então, ó, dei o Trim, selecionei o objeto, tá? Então, selecione o objeto que você quer cortar. Não tá abrindo aqui. Ah, tá, entendi. Trim, Enter, ó. Cortei aqui, ó. Tá? Por que ele não tá cortando? Porque ele é aquele ali é um objeto e não uma linha. O Trim, ele é para cortar linhas e não objetos, tá bom? Assim como também tem a ferramenta Extend, que é a ferramenta contrária ao Trim, porque ela vai estender a linha, ó. Tá vendo aí? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para vocês verem que a linha que eu cortei ela vai desaparecer, ó, tá vendo? Vou dar um Extend novamente, ó. Cuidado para que vocês selecionem o direcionamento do corte ou o direcionamento da extensão. Por quê? Ó, eu selecionei um ponto, ó o que aconteceu, ó. Ele estendeu a linha, tá vendo aqui, ó? Essa parte aqui, numa direção contrária ao nosso desenho, tá bom? Então, se isso aqui fosse sei lá, uma parede para que não fosse mais existir dentro do nosso projeto, nós iríamos vir aqui, Trim, Enter, o espaço, tá? E cortaria e ela ficaria sem essa parede, tá bom? Detalhe, o Trim foi uma linha que está cruzando qualquer outro ponto, ele vai cortar, ó, tá vendo aqui? Ó, cortei, ó, tá vendo? Cortei só a extensão da linha e não a linha toda. Por quê? Porque existe essa linha daqui cruzando aquela parte lá. Não reparem no computador, porque quando você bate uma linha de Trim dentro de um objeto fechado, ele trava um pouco, porque o computador entende, o programa entende que você quer cortar aquela rachura. E não é isso que você quer, né? Você quer cortar linha, ó, linhas. Ele vai cortando as linhas que são cortadas dentro do objeto, tá bom? A outra ferramenta que a gente tem nessa barra é o Erase. O Erase nada mais é do que você pegar o objeto e apagar o objeto. Dá Enter, ele apaga o objeto, tá? Ó, Erase novamente. Apaga aqui meu círculo, tá? Ó,
Selecionei, Enter. E também você pode fazer a ferramenta Erase manual, como é? Você seleciona o objeto, seleciona a linha e delete. Ele apaga o objeto sem nenhum problema, tá? Depois a gente tem a ferramenta Cope. A gente tem duas formas de fazer a ferramenta Cope, tá? A primeira é selecionando o objeto, vem aqui, ó, Cope, seleciona um ponto, ele diz, ó, especifique o ponto base, vamos selecionar aqui o centro. Então, ó, posso fazer suscetíveis cópias, tá? Várias cópias do mesmo objeto. Se eu der o comando ESC, eu finalizo o meu comando. E como é a outra forma? Todas as formas, pessoal, a gente também tem atalhos no teclado. A gente aperta aqui, ó, CO, e ele já aparece aí como a primeira Cope, tá? A gente clica no Cope, clica no objeto, tá? E faz a cópia. A segunda forma de fazer a cópia é você seleciona o objeto com o botão direito do mouse, tá? Com o botão direito do mouse, você clica e arrasta. Se for cópia única, porque quando você soltar, ele vai perguntar mover para cá ou copiar para cá, tá? Esse PS Block a gente não vai mexer agora, porque esse daí é para AutoCAD um pouco mais avançado. A gente está falando aqui de AutoCAD básico para fazer qualquer tipo de projeto. Então não cabe a gente utilizar isso aqui agora. Então, ó, se eu quiser mover esse objeto para cá, Move Here, ó, ele saiu da onde estava e veio para o lado de cá. Se eu quiser copiar esse objeto em outro ponto, Copy Here, e eu só copio um único objeto. Então vocês viram aí a diferença das duas maneiras de cópia, né? Seleciona o objeto, vai na ferramenta Copy, você tem várias cópias independente do seu ponto, tá? Independente do seu objeto, ó. Se eu quiser cópia única do objeto, eu seleciono o objeto com o botão direito do mouse, vou lá e solto o objeto e copiar aqui, ou copy here, tá? Depois a gente tem Mirror, que significa a ferramenta de espelho. O que é essa ferramenta de espelho? Essa ferramenta de espelho ela é muito usada para portas. Deixa eu apagar aqui esse desenho. Muito utilizado para portas. Por quê? Vamos desenhar aqui uma porta, tá? A gente tem aqui, ó, ponto 05, vírgula, ponto 15. Professor, apareceu bem pequenininho, porque a gente aqui está numa escala de metros, né? Então a gente está utilizando o tamanho em metros, então ele foi para o tamanho ideal em metros. O que é que a gente faz? Ó, seleciona o objeto. Vamos primeiro fazer aqui a distância da porta, né? Liga o orto, né? A porta, ela tem 80 centímetros, tá? Como é esses 80 centímetros? É dentro da folha. Então, a folha da porta, ela tem que ter 70. Por que 70? Porque os dois retângulos que vão ser criados têm exatamente 5 centímetros, fazendo 10 centímetros de folha. Logo, a porta ela vai ter 70 centímetros de folha. Então, ponto 7. Tá? Dou Enter ou ESC e fiz aqui a minha base da porta. O que é que eu faço aqui agora? Ó, seleciono o retângulo, que é a minha guarnição da porta. Copy. Pego aqui, ó, objeto no meio, tá? Ó, endpoint. E aqui é onde a mágica começa a mágica começa
e alguns efeitos também começam a ser realizados, tá bom? Do projeto, claro. O que é que a gente faz? A gente pega aqui, ó, seleciona esse bichinho aqui, a linha, comando rotate, especifica o ponto básico, ou a gente dá a inclinação que a gente quer, desliga o orto e dá a inclinação que a gente quer da porta, né? De 0 até 90 graus. Ou então a gente liga o orto e ele vai exatamente para 90 graus. Tá? Então, ó. Feito isso, a gente tem dois tipos de porta. Eu vou ensinar primeiro esse daqui, que é um pouco mais fácil, mais habitual, mais usual. Tá, de uma porta. A gente vem aqui agora, ó, em arco, a gente escolhe Start, End e direção. Tá? A gente já viu isso aí em sala de em aulas passadas, tá? Aonde o Start? Start. Aonde é o fim? No meio do triângulo. Qual a direção? Para fora. Ó. Então aí a gente já praticamente criou a porta, tá? Depois eu vou fazer outros detalhes, mas o interessante para a gente agora é o comando mirror, né? O comando espelhar. Por isso que eu desenhei a porta, que é onde a gente vai utilizar com maior frequência esse comando aí. Por quê? Seleciona um objeto. Gente, todo e qualquer ferramenta do AutoCAD que a gente venha fazer, a gente tem duas maneiras de antecipar aquele comando. Ou selecionando o objeto que a gente vai fazer para dar o comando, ou então selecionando o próprio comando e depois selecionar o objeto. Eu acho mais simples, mais prático a gente selecionar o objeto e depois dar o comando, tá? A gente vem aqui, ó, Mirror. Aí o que é que ele faz? Especifique o ponto base ou a linha base para o espelhamento. Eu venho aqui, ó, especifico esse ponto aqui. Aí ele vai dizer, especifique o ângulo que você quer. Ó, ou 90 ou 0. Por quê? Porque é os dois pontos que a gente vai ter de espelhamento. Se a gente desligar o orto, aí ele vai espelhar para qualquer direção, tá bom? Como não é o nosso caso de espelhar para qualquer direção, eu vou colocar ele aqui para 90 graus. Depois ele pergunta se eu quero apagar o objeto anterior ou não. Geralmente a gente não apaga o objeto anterior. Por quê? Porque ele vai servir de base para a gente fazer qualquer coisa. Notem que a abertura dessa porta aqui, da primeira porta, é uma porta com abertura para a esquerda e agora eu tenho uma porta de abertura para a direita, tá bom? Eu não vou apagar, eu pego, coloco no, tá? E ele não apaga. Mas professor, eu errei aqui agora, essas portas eram para terem ficado de cabeça para baixo. O que é que eu faço? Simples. Seleciona novamente o objeto, Mirror, seleciona um ponto específico para o espelhamento e ó, apagar o objeto anterior, sim ou não? Sim, por quê? Porque a gente queria a porta de cabeça para baixo e não para cima. Ó, fiquei com a mesma porta, uma porta de abertura de esquerda e uma porta de abertura direita. E ainda por cima de cabeça para baixo do jeito que eu queria, tá bom? O objeto, a ferramenta Fillet, ela tem duas expressões simples. O chanfro e o próprio Fillet. Esse Blend Curves é uma ferramenta de você fazer aberturas de curva, que a gente só utiliza quando a gente vai fazer projetos de topografia ou projetos avançados de AutoCAD, que não é o nosso caso agora, certo? A ferramenta Chamfer, para fazer chanfros, a gente quase nunca utiliza. Por quê? Porque essa ferramenta ela vai cortar os nossos
os nossos objetos. E a ferramenta Filet, ela vai unificar as nossas linhas. De que forma? Eu vou novamente precisar da ferramenta retângulo. Vou desenhar aqui um retângulo qualquer, tá? Antes de explicar essa ferramenta, vou explicar aqui a ferramenta Explode, tá? A ferramenta Explode, ela vai pegar um objeto fechado, tá? E transformá-lo em linhas. De que forma? Eu tenho aqui o meu objeto fechado, tá? E agora eu vou pegar ele e vou transformar ele em linhas. Ó. Linha, 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 linha. Tá bom? Vou desenhar outro retângulo para vocês entenderem, por cima desse mesmo retângulo, tá? Para vocês entenderem o que aconteceu. Ó, um retângulo em cima de outro. Seleciono um retângulo, move, seleciono aqui, puxo para cá e ó, enquanto um retângulo eu seleciono todas as linhas dele como se fosse ele fosse desenhado por um polyline, o outro ele é um retângulo desenhado em line simples, porque utilizei o comando explode nele, tá? Como é que eu utilizo a ferramenta Filet nele? Eu vou utilizar aqui a ferramenta Offset, que daqui a pouco eu explico ela, tá? E ó, faço ele como se fosse minha parede. Aí eu venho aqui, ó, Filet, clico na linha, clico na outra e ela fecha a minha linha, tá? Se eu quisesse, deixa eu tirar afastar um pouquinho mais esse retângulo que ele está muito perto. Se por um acaso eu quisesse fazer uma linha suave, em vez de fazer uma linha de canto vivo, eu poderia, professor? Claro que poderia, tá? De que forma? Mesma coisa. Aí eu venho aqui, ó, na ferramenta Filet, e o que é que ela pede? Selecione primeiro objeto. Agora, selecione o segundo objeto ou corner. Só que se eu selecionar o corner, o que é que vai acontecer? Ele vai fazer canto vivo, tá? Eu vou ignorar essa orientação do AutoCAD. Eu vou apertar Filet, vou apertar R. Para que eu vou apertar R? Para eu dizer qual é o ângulo de curvatura ou raio que eu quero fazer dentro do meu objeto. Aí eu venho aqui, ó, R, Enter. Aí agora ele pede para eu especificar o raio do arco. Vou botar aqui, ó, ponto 10, ponto 1. E agora ele pede novamente para selecionar o objeto e selecionar o segundo objeto. Notem aí que ele fez um fechamento da minha linha, aí só que em vez de fazer canto vivo, ele fez um canto arredondado. Professor, isso eu posso fazer de acordo com a minha... eu já tenho ele feito e eu posso fazer isso nos meus cantos? Pode. Vem aqui, ó, Filet, um objeto, segundo objeto, e ó, arredondei também o meu canto. A ferramenta Chamfer, ela vai ser basicamente a mesma coisa do arco, só que ó, pegar aqui, ó, um objeto, segundo objeto, tá? E eu vou ter que delimitar lembrando que você vai colocar aqui, ó, D, Enter, tá? E ele vai pedir qual é a distância do primeiro chanfro. Aí eu pego e boto aqui, ó, ponto 15, tá? Essa limitação do chanfro é a distância a qual ele vai ser cortado, tá? E se eu colocar dois ângulos iguais, notem que ele vai ser um chanfro em
45 graus, tá bom? Então, como eu estou colocando aqui ponto 15, no segundo chanfro eu também vou colocar ponto 15, tá bom? E olha o que acontece. Seleciono primeiro a primeira linha, seleciono a segunda linha, olha o que vai acontecer. Ele aparece chanfrado reto. Professor, isso pode ocorrer também nos meus desenhos já prontos, feito eu fiz com o Filet? Com certeza. Vamos lá. Chanfer, distância, D, Enter. E ó, deixar aqui, vamos botar aqui ponto 1, vamos mudar aqui, ponto 1. E o outro eu vou botar ponto 15, para vocês entenderem que ele não vai ficar em 45 graus, ele vai distanciar um pouquinho mais. Tá? Ó, o que vai acontecer? Veja que ele agora ele não tá no ângulo reto, tá? Ele tá mais afastado um pouquinho. Como é que o senhor está percebendo isso, professor? Vamos fazer esse mesmo chanfro aqui, só que com a medida ponto 1 e ponto 1, para a gente ver, para a gente entender. Chanfer, D, ponto 1, a segunda também ponto 1. Então, ó, vem aqui, ó. Selecionei a primeira, selecionei a segunda e ó, notem que ele agora está um chanfro reto ao invés de um chanfro um pouco mais avançado. Então, com essa ferramenta daí eu posso fazer meus chanfros e meus raios de quina, tá bom? A ferramenta Arrow, a ferramenta Scale e a ferramenta Stretch eu vou deixar para a próxima aula, porque o vídeo não ficar muito longo, tá? E até porque essas três ferramentas, só para vocês entenderem aí, vai precisar de fazer configurações dela. Ó. Selecionei o objeto, aí ó, tá vendo? Ela vai pedir para fazer várias configurações. E se eu for explicar cada configuração dessa, a aula vai se estender um pouquinho mais. A ferramenta Scale, a mesma coisa, ó, selecionar o objeto, selecionei, ele vai pedir um ponto base, né? Ó o que vai acontecer, ó, tá vendo? Então, para fazer essas configurações, eu vou ter que explicar um outro artifício a vocês, que o vídeo vai se estender um pouquinho mais. E o Stretch, a mesma coisa, tá? Selecionar o objeto, no Enter, selecionei, ó o que ele vai fazer. Ele vai andar com o objeto, se fosse uma linha, ele vai alongar esse objeto, porque ele é uma ferramenta de alongamento, tá bom? Então, senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Valeu!